O desenvolvimento infantil dos 3 aos 6 anos. Como lidar adequadamente com esta fase? É um período de transição muito marcante. A criança busca mais autonomia, quer explorar mais o mundo, mas o pensamento dela ainda funciona de um jeito bem particular. É bastante ilógico, às vezes egocêntrico. Por isso que a orientação clara se torna tão necessária. E o cérebro está a mil, principalmente com o pensamento simbólico começando a aparecer com força. O que acontece na prática, assim, no dia a dia? A gente vê a criança começando a se ver como um indivíduo, separado dos pais. E aí, entra de cabeça no mundo do faz de conta. É incrível. Uma caixa de papelão vira, sei lá, um carro, um foguete. E ela começa a imitar coisas que viu antes, não só na hora. É a imitação diferida, que a gente chama. É aquela repetição de um comportamento atrasado em um momento posterior do que quando realmente ocorreu. Bebês e crianças muito jovens são incapazes de manter memórias de comportamentos e recuperá-las mais tarde. Crianças, eventualmente, desenvolvem a capacidade de representar mentalmente o comportamento em sua mente e repeti-lo. Por exemplo, uma criança imitando seus pais ao cozinhar o jantar, jogando com panelas e fingindo cozinhar. Outro exemplo seria uma criança que observa uma outra criança na pré-escola fazendo birra e repete o comportamento com seus pais mais tarde. E nesta fase, o egocentrismo ainda é forte, como por exemplo, no caso do biscoito que era para dar para alguém, mas a criança simplesmente come no meio do caminho e para ela tá tudo certo. Entenda que a maturação do sistema auditivo ocorre por volta dos 4 anos. E também mais conexões lá no córtex pré-frontal, que ajuda no planejamento. Então a criança começa a perceber melhor os sons e a conseguir planejar um pouquinho mais as ações dela. E entender essa base biológica ajuda a gente a ver por que essas novas habilidades são tão cruciais para o aprendizado e principalmente para as interações sociais ficarem mais complexas. A criança está construindo as ferramentas dela para entender e agir no mundo. E tem também a questão do pensamento simbólico, da caixa virar carro. A caixa de papelão é imbatível porque a criança valoriza muito o faz de conta, os jogos dramáticos e aqueles primeiros joguinhos de regras, tipo memória, dominó, que já exigem outro tipo de pensamento. Agora, muito cuidado com as telas. Quanto menos, melhor. O foco é na interação real. E obviamente o ambiente em volta da criança precisa ter harmonia e segurança, que vem muito de uma rotina previsível, a rotina da segurança. Requer consistência na orientação dos pais, afinal, mensagem contraditória gera uma insegurança enorme na criança. E aí, claro, entram os limites, mas não como punição. A ideia é o limite como contorno, como proteção mesmo. Tem que colocar limites claros, mas com amor, e isso sim é um serviço que a gente presta para a criança. Ajuda ela a se sentir segura para poder explorar. Ajuda também a explicar o porquê do limite. Ele tem que ser para o bem da criança, não só para a conveniência do adulto. E lembrar daquela máxima. O exemplo arrasta. Quando a criança percebe a coerência e o amor por trás da regra, mesmo que ela deteste, a aceitação fica mais fácil. É uma construção na relação. A criança pode pensar: ah, então, eu posso escolher não fazer e só pagar o preço. E se a ameaça não for cumprida, pior ainda, porque aí a autoridade vai por água abaixo. E a questão da linguagem é uma jornada incrível. Do balbucio para as conversas mais complexas. A interação direta, olho no olho, é insubstituível. Logo, ouvir passivamente, tipo, numa tela, não tem o mesmo efeito. Agora, um detalhe. No comecinho, a criança reage mais à melodia da voz. A música da fala carrega a intenção. E não se esqueça de que o desenvolvimento da linguagem tem etapas. Ainda sobre a construção da relação, deve-se evitar recompensas o tempo todo. A ideia é que a criança aprenda a buscar a virtude, o comportamento correto, por ele mesmo, por ser bom. E não só para ganhar um prêmio, não transformar tudo numa barganha. Quando a criança está aprendendo, ajudar a cumprir. Tipo, se a criança não quer ir tomar banho, em vez de só gritar de longe, o correto é ir até ela, pegar na mão com calma, mas com firmeza, e levar para o banho. Mostra que a orientação é para ser seguida. E a última dica, mas não menos importante, é o planejamento. Agir com estratégia, pensar antes de reagir no calor do momento. Educação exige prudência, não só reação impulsiva. A autoridade dos pais, quando é entendida desse jeito, como um serviço que faz crescer, ela não tira a liberdade da criança no futuro. Pelo contrário, ela constrói a base para essa liberdade. É como se fosse um presente que oferece segurança,
um senso de pertencimento e os critérios para a criança poder depois navegar o mundo e se tornar um adulto livre e capaz. E fica talvez uma reflexão final. Se um espaço está vazio, qualquer coisa pode ocupar esse espaço. Quando os pais, talvez por receio ou por confusão, não oferecem de forma ativa os seus valores, os seus critérios, que outras influências podem estar preenchendo esse vazio na formação da criança? E será que essa criança vai ter as ferramentas para saber se aquilo que está preenchendo o vazio a leva para um bem maior? Fica aí para a gente pensar. Se você gostou deste conteúdo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para receber conteúdos diários quando você ativar o sininho. E se você precisa de ajuda para lidar com seu filho, conte com a técnica de sincronização bioenergética. Você vai descobrir porque você estando feliz é a melhor maneira de educar o seu filho.